Antônia encontra Domênico e pergunta: "Por que você demorou tanto? Que cara é essa que você está?" Completamente aflito, o policial responde: "Eu demorei porque a delegacia está uma loucura. Eu tenho uma bomba para te falar. O Evandro e a Mônica foram pegos no interior de Minas, mas a polícia já está trazendo eles para o Rio." Nervosa, a moça responde: "Domênico, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer." Atordoado, o rapaz rebate: "Sim, mas foi bem mais cedo do que a gente tinha imaginado, né?" Ainda tentando digerir a notícia, Antônia pergunta: "Será que a Mônica vai ser intimada para depor?" Domênico respira fundo e diz: "Eu acredito que sim. Ela tinha uma relação com o Malagueta e conhecia o Timóteo. Agora só resta saber se vai ser testemunha de acusação ou de defesa." Ainda nesse capítulo, a audiência continua e o promotor coloca Antônia contra a parede e a pressiona para saber a verdade. Ela não verá saída, mas vai fazer de tudo para ajudar o Júlio. Enquanto isso, Aníbal resolve fugir e Cíntia percebe. Sem saber o que fazer, ela decide avisar Lourenço, que imediatamente revela tudo para Siqueira. Na delegacia, todo o batalhão é posto à prova para tentar capturar o motorista. Dom e Sabine jantam juntos e o rapaz percebe um detalhe chocante sobre o acidente de Mirella. Sem chão, Sabine decide ir até a delegacia e revelar tudo para o Siqueira. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pega Pega. Aproveita e me conta que nota de 0 a 10 essa novela merece. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. No tribunal, o promotor pergunta para Antônia: "Então seria correto dizer que desde que a senhora conheceu o réu Júlio Mendes da Silva, ele mentia para a inspetora? Ele alguma vez teve a oportunidade de lhe contar o que estava planejando antes do furto, ou de confessar depois de ter cometido o crime?" Com muita dor no coração, Antônia responde: "Sim, acho que várias vezes. Uma delas eu fui falar sobre outro assunto, e ele pensou que eu tinha descoberto sobre o que ele fez." O promotor percebe que Antônia está impactada e questiona: "E mesmo vendo o seu estado, e sabendo que a senhora o amava, ele teve a coragem de seguir enganando?" A moça percebe que não tem saída, olha bem nos olhos de Júlio e se lembra de tudo o que os dois passaram. O promotor insiste: "Excelência, é possível que o réu em questão tenha se envolvido com a policial para acobertar o seu crime?" Sem pensar duas vezes, Júlio rebate: "Não, isso não é verdade. Eu sempre amei a Antônia. Eu amo ela." O juiz interrompe: "Ordem, ordem. O senhor não tem a palavra." Imediatamente, Júlio responde: "Mas é injustiça pôr o meu amor à prova. Eu me entreguei por ela. Eu quebrei o pacto de silêncio por ela. Eu entreguei o Malagueta por ela." O juiz olha para o advogado de Júlio e diz: "Se o seu cliente não se calar, ele vai ser retirado da sala." O promotor fala: "Eu não tenho mais nenhuma questão a ser feita." O advogado pergunta: "Inspetor Antônia, é verdade que antes mesmo do meu cliente se entregar, a senhora já o estava investigando? É verdade que no dia que ele se entregou para o delegado Siqueira Mota, a senhora encontrou na casa dele o recibo do enterro do cachorro, que por sua vez estava vivo ali diante da senhora?" Antônia respira fundo e responde: "Sim, foi exatamente isso. Eu estava procurando uma pista que ligasse o Júlio ao roubo das malas. E quando eu encontrei esse recibo, isso me chamou a atenção." O advogado questiona: "Eu posso acreditar que a senhora se aproximou do meu cliente, o seduziu, enganou, forjou um relacionamento apenas para investigar o roubo do Carioca Palace?" Imediatamente, Antônia fala: "Não, eu descobri que o Júlio era quem eu estava procurando. Foi muito duro para mim."
Mas descobrir que ele estava me enganando e mentindo pra mim o tempo todo foi devastador. Eu me envolvi com ele porque eu o amava muito. Aliás, eu ainda o amo. Ele cometeu um crime sim. Provavelmente vai ser julgado e pagar por isso. Mas hoje eu acho que ele foi levado pelas circunstâncias, pela inconsequência, pela imaturidade. O advogado pergunta: e a senhora acha que ele amadureceu de lá pra cá? Sem pensar duas vezes, Antônia fala: assumir a culpa se entregando e mais recentemente colaborar com as investigações revelando a identidade do quarto integrante demonstram que sim. Antônia é retirada da sala e logo em seguida, Arlete aparece e depõe: a maior culpada do desespero do meu filho sou eu, sozinho, prestes a perder o emprego, com uma notificação de despejo nas mãos, tendo que cuidar das tias. Se eu estivesse aqui, nada disso teria acontecido. O promotor questiona: mas por que a senhora não estava aqui? Arlete respira fundo e responde: eu tive que ir embora daqui da cidade por muito tempo. O homem rebate: não estava aqui porque estava fingindo que perdeu a vida para parte da família, porque tinha adulterado as provas em um inquérito, correto? Arlete olha no fundo dos olhos do promotor e com muita raiva diz: correto. Só que esse crime já prescreveu e eu estou livre de qualquer acusação. Eu fui levada a fazer isso para salvar a vida do Júlio, que era um menino na época. O promotor comenta: excelência, parece que o coitadismo é desculpa preferida para cometer seus crimes. O juiz fala: sem ironias, por favor. Dona Arlete, é verdade que a senhora só reapareceu quando soube que seu filho estava preso e veio para pagar a fiança dele? A mulher responde: é verdade, eu tinha uma dívida com o meu filho e precisava pagar. Nesse momento, Aguinaldo levanta o braço e diz: olha só, meritíssimo, eu só queria dizer que o Júlio não queria participar de jeito nenhum. Sandra Helena completa: é verdade, o Júlio tentou convencer a gente para não fazermos isso. Malagueta, fala alguma coisa. O homem diz: até no cofre, na hora H ele quis desistir. Domênico aparece para depor e revela: sempre foi um dissimulado, sempre jogou com as emoções da Antônia e acho que joga até hoje. Fica com essa cara de criança que caiu do berço, mas não me engana não. O juiz observa: dá pra ver que o senhor tem uma opinião muito passional do réu. No entanto, ele foi o único que não precisou ser capturado. E quanto a Sandra Helena, Aguinaldo Macedo, qual é a sua análise? Domênico responde: a participação dela foi indireta. Ela distraiu o segurança das câmeras enquanto o Vitor Malagueta pichava a lente das câmeras. Mas mesmo depois de estar com a parte dela dos dólares, ela enganou e mentiu para a polícia e para todos os colegas do hotel, como todos os outros. O Aguinaldo se meteu em uma fuga, dando trabalho e despesa para a polícia. Diz que só se meteu nesse crime porque a Sandra Helena o convenceu. Ele é um idiota, que ia se dar bem se todos se dessem bem, mas se ferrou, porque todos se ferraram. Com raiva, Sandra Helena fala: não fala assim dele, isso aí é dor de quem foi traído. Confuso, o juiz questiona: por que ela está falando isso? Sem graça, Domênico responde: porque eu e a Antônia ficamos juntos por um tempo. Depois que Domênico fala, o juiz encerra a audiência. Do outro lado da cidade, Aníbal arruma suas coisas para fugir. Ele tenta sair de casa sorrateiramente, mas Cíntia vê e pergunta: Aníbal, onde é que você está indo com essa mala? Com a voz tremendo, o motorista responde: eu nem te vi, você estava tão quietinha aí. É que essa mala não está boa não, está toda descosturando, e daí eu vou levar ela em um sapateiro para consertar. Cíntia não acredita e questiona: e a Dulcina, onde é que ela está? Nervoso, Aníbal fala: ela está lá no julgamento, já deve estar voltando. Ela quis dar uma força para as tias do Júlio. Mas dá licença, deixa eu ir. Eles se despedem e Cíntia fica completamente atordoada com a maneira que Aníbal age. A moça decide ligar para o namorado e diz: oi, Lourenço,
Eu estou te ligando porque aconteceu uma coisa estranha e eu achei que seria importante te contar. É que eu estou aqui na casa da Sandra Helena e eu acabei de ver o Aníbal saindo com uma mala. Confuso, o policial pergunta. Ele disse para onde iria? Você percebeu mais alguma coisa? Imediatamente, Cynthia responde. Ele disse que ia ao sapateiro levar a mala, mas eu percebi que ela estava pesada. E aí quando ele saiu, eu fui no quarto dele e vi que estavam faltando algumas roupas. Lourenço, eu acredito que ele está fugindo. Preocupado, o rapaz diz. Cynthia, olha só, você não faz mais nada. Eu vou entrar em contato com a Polícia Civil. Rapidamente, o policial avisa Siqueira e todo o batalhão vai atrás de Aníbal. Logo, o motorista percebe que está sendo perseguido e tenta dar fuga em todos. Ele fica completamente desesperado e decide cortar caminho. Ao virar a esquina, Aníbal dá de cara com várias viaturas e policiais armados. Sem saída, o motorista sai do carro, ergue os braços e Siqueira diz: Você está preso, meu querido. Aníbal vai preso e levado até a delegacia. Na sala de depoimento, Siqueira pergunta: Posso saber por que você estava fugindo? Muito nervoso, Aníbal não responde. Domênico questiona: O que você sabe sobre o caso do acidente da Mirella? Sabe quem cortou os freios do carro? Ou quem mandou cortar os freios? Quem tinha interesse de tirar a vida da mulher do Eric? Sem paciência, Siqueira fala: Já chamaram o advogado dele? Domênico afirma que sim. Na mansão de Ataíde e Lígia, Maria Pia recebe a notícia sobre a prisão de Aníbal e lê em voz alta para os pais. Preso um suspeito no caso Mirella Castro Ribeiro. Aníbal Tavares, ex-motorista do casal Neves e Silva, foi preso pela polícia em ação comandada pelo delegado Siqueira Mota. Lígia sente seu coração desaparecer, mas não fala nada. Maria Pia questiona: Vocês estão sabendo disso? Ou melhor, vocês têm algo a ver com isso? Os dois permanecem calados e Maria Pia entende tudo e pergunta: Vocês estão envolvidos nessa fuga? Lígia responde: E por que estaríamos? Com raiva, a mulher rebate: Porque foi meu querido papai que mandou pegarem as provas do inquérito que investigava o acidente da Mirella. E foi mais ou menos nessa época que esse motorista parou de trabalhar para a gente. Ataíde diz: É melhor você ficar fora desse assunto, minha filha. Lígia completa: Seu pai tem toda a razão. Assustada, Maria Pia fala: Pra você estar concordando com meu pai é porque tem culpa no cartório. Então, qual dos dois vai me explicar o que está acontecendo? Ataíde diz: Não existe nada para explicar. Tudo é um grande mal-entendido. Com muita raiva, Maria Pia fala: Para de me enrolar. Tem alguma coisa acontecendo e eu quero saber o que é. Os dois permanecem completamente calados. Enquanto isso, Sabine e Dom jantam e o rapaz questiona: Mãe, como foi o dia do acidente? O que aconteceu? Ela respira fundo e responde: O dia que a Mirella perdeu a vida. Quando eu cheguei, encontrei o Eric transtornado, porque ela havia saído, levando a Bebete junto. Dom completa: E logo depois aconteceu o acidente? A milionária diz: Eu me lembro que o Ataíde ligou, informando sobre o acidente. Eu lembro como se tivesse acontecido ontem. Dom percebe um detalhe na história e fala: A senhora disse que estava com o Eric quando o Ataíde ligou, certo? Então, o Ataíde foi a primeira pessoa a saber sobre o acidente da Mirella? Sem dar muita importância, Sabine responde: Ao que tudo indica, sim. Confuso, Dom pergunta: A senhora não tinha me dito que ele estava fora do país e que ele tinha acabado de chegar do aeroporto? Então quem foi que avisou para o Ataíde sobre o acidente? Sabine percebe o que pode ter acontecido e fica completamente nervosa. Algum tempo passa e Sabine e Dom vão até a delegacia. Expedito aparece e de forma muito gentil pergunta: Em que posso ajudar? Sabine respira fundo e fala: Eu quero falar com o delegado.
É que eu lembrei de coisas que podem ser muito importantes sobre o acidente de Mirela Ribeiro. Expedito diz: a senhora veio falar com o delegado Siqueira sobre o caso da Mirela? Rispidamente, Sabine responde: você não ouviu o que eu disse? Eu tenho informações importantes para dar. Confuso, o policial pergunta: que tipo de informações seriam? Sabine respira fundo e diz: ai, o Brasil é tão cansativo. É uma bagunça, uma burocracia. Eu vou ter que ficar repetindo quantas vezes as coisas para o atendente. Por favor, faça o seu trabalho e chame o delegado. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.